Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Estão felizes? Maravilha, né? Vai cada vez ficar melhor. Irmãos, a respeito do café, só explicando, o café da manhã não era para ser agora. Estava tudo acertado para ser, a gente fazia EBD e tomava o café e voltava para o culto. Mas tudo bem, daqui a pouco o pão chega e vai dar tudo certo. Irmãos, vamos para a nossa lição maravilhosa, né, para o dia de hoje. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas nós temos, eu vou usar a mesma justificativa das pessoas que eu cobro, né? Eles falam assim, nós temos o dia todo. Então tá bom, vou falar a mesma coisa, nós temos o dia todo. A lição de hoje, as crianças sim podem ir, as crianças seguem as tias. Depois, irmãos, um pedido, na hora que terminar a EBD, as tias vai trazer as crianças, a gente pede para os pais para cuidar, porque aqui tem lugar para todo lado, né? Tem rio, tem buraco, represa, então cada pai depois cuida dos seus filhos. Tá? Agora na EBD as tias dão conta lá. Elas, se sair, elas estão vendo, depois fica um pouquinho mais difícil. Vamos então para a nossa lição, que é bastante interessante, confessando e abandonando o pecado. Nós já vimos aí o nosso textual, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em relação a pecado, nós já falamos algumas vezes, já temos tratado isso na escola dominical, vem sendo tratado também nos cultos de ensino. O pecado é algo que ele é natural do ser humano. O ser humano ele tem a natureza pecaminosa. E só lembrando que quando a gente fala de natureza de alguma coisa, a natureza é algo que não muda, não se muda. Então o ser humano ele é pecador naturalmente. O ser humano ele está inclinado a pecar. Até aí tudo bem. O grande problema é que o pecado ele cria um abismo entre o ser humano e o Criador, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus criou o homem para que o homem vivesse em comunhão com ele, o homem acabou transgredindo, e aí essa transgressão, o pecado, quando alguém pratica o pecado fere a santidade de Deus, e logo essa pessoa, esse ser humano, né, toda a raça humana, perde a comunhão com Deus, ele fica desligado de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todo ser humano, ao pecar, ele está desligado de Deus. Essa é uma das situações. Outra situação que nós vamos tratar aqui na lição é que, no Novo Testamento, nós somos corpo de Cristo. E corpo de Cristo, o corpo ele é composto por membros. Então, quando alguém peca e fere a santidade de Deus, ele não peca só contra Deus. Aí vem uma outra situação. Ele perde a comunhão com Deus e também perde a comunhão com o corpo de Cristo. Porque para ter comunhão com Deus, ele precisa ter comunhão com o restante do corpo. Imagina você que todos os membros de um corpo, eles fazem conexão com a cabeça através do sistema nervoso. E se acontecer alguma coisa errada, ele vai perder a comunhão, ele vai apodrecer, ele vai ficar aí definhado, ele vai ter um problema grande, porque ele não vai ter conexão com a cabeça. A mesma coisa é aquele que peca no corpo de Cristo. Então por isso é necessário que se confesse os pecados, para que volte a ter a comunhão com o corpo e também com a cabeça do corpo. Então quando a pessoa peca, ele não peca só contra Deus, ele peca contra Deus e peca também contra o corpo, ou seja, a comunidade que ele está inserido. E em relação à comunidade, em relação à igreja, em relação ao seu grupo que você faz parte, não é só a questão da perda de comunhão pelo fato de ter pecado contra Deus, mas também é o fato de que vamos aqui falar, nós somos assembleianos, logo, onde nós estamos, nós somos representantes da Igreja Assembleia de Deus. Nós somos de Cacoal, Assembleia de Deus de Cacoal, somos representantes da Igreja Assembleia de Deus de Cacoal. Pertencemos à congregação Siloé. Então, quando você peca,
Quando você transgride, você transgrediu também contra a congregação de Siloé, a igreja em Cacoal e a igreja Assembleia de Deus. Logo você peca contra todo o reino de Deus. E aí fica complicado. Por isso precisa confessar. O que a confissão vai trazer? A confissão vai procurar trazer para você, para nós, a volta da comunhão com Deus. Tem muitas pessoas que confundem quando vê alguém pecando, falam, e aquele ali está perdido, porque por causa dos pecados dessa pessoa, ela só pode ir para o inferno. E aí eu tenho uma notícia para vocês bem interessante, que pecado não vai levar ninguém para o inferno. O pecado não tem poder para levar ninguém para o inferno. O que vai levar as pessoas para o inferno é a falta de confessar os pecados. Pecar, todas as pessoas pecam. Então, se não fosse ser salvo quem peca, ninguém ia ser salvo. Mas quem peca, confessa e deixa, alcançará misericórdia. É o que diz o texto áureo da nossa lição, Provérbios 28 e 13. Então a lição de hoje, irmãos, ela é de extrema importância para a nossa vida. Confessando, abandonando o pecado. Vamos aí para a introdução escrita. Diz assim: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição nós veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Infelizmente, muitos de nós somos, de certa forma, influenciados pelas ideologias do mundo. E aí lá fora se diz a respeito da questão de confessar pecado, que as pessoas dizem assim, não precisa confessar. Mas para que confessar? Tem muita gente que ainda pensa assim, é só eu parar de fazer que está tudo certo. Mas não é bem assim. Dentro do reino de Deus, a gente precisa reconhecer que Deus é soberano e nós precisamos nos render a Ele. Inclusive, eu já falei com os irmãos, eu aprendi a respeito do levantar as mãos. Eu, às vezes, vi alguém pedir para levantar as mãos, para que isso? Mas, irmãos, levantar as mãos na presença de Deus é sinal de rendimento, é sinal de rendição. Quando você vê que chega uma autoridade policial na rua e aborda alguma pessoa, a primeira coisa que precisa fazer é levantar as mãos, porque você está se rendendo à autoridade que está na sua frente. Então, levantar as mãos é um sinal de rendimento, se ajoelhar é sinal de humilhação. Então, precisa ser feito esses gestos, né? E isso não pode ser apenas exterior, mas precisa ser feito também com o seu interior. Isso precisa acontecer lá na sua alma. Assim, você reconhecendo que você pecou mesmo, que você errou, e que Deus é o soberano e que só Ele é capaz de perdoar pecados. No primeiro ponto, a confissão de pecado. A definição, para a gente entender. O verbo confessar, da palavra hebraica, yadá, aparece como jogar, atirar e lançar. Tá? 1 Reis 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Esta palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Então, o que é confessar? Confessar, irmãos, vamos entender isso aqui. Nós estamos na escola. Tem gente que pensa que confessar o pecado é simplesmente chegar e falar assim: Senhor, eu pequei. Não, você tem que falar: Senhor, eu pequei porque eu não fui na escola dominical, me perdoa. Senhor, eu pequei porque eu não entreguei o dízimo esse mês, me perdoa. Senhor, eu pequei porque eu respondi o meu líder, eu maltratei a minha mãe, eu desobedeci. É assim que é confissão.
É tornar público, é você falar. Você não pode se enganar. E não tem, porque não tem como enganar Deus. Você precisa de fato reconhecer. Ajoelhar, né, ou não, na hora que você entende que pecou, Senhor, me perdoa. Teve prova quinta-feira e eu colei. Colei na prova, Senhor, me perdoa. É mais ou menos assim, Senhor, eu passei o sinal vermelho, estava vermelho e eu passei, eu transgredi as leis dos homens. Se eu transgredi as leis dos homens, imagina o Senhor que é santo. Então, irmãos, precisa ser colocado para fora, sabe? Essa questão da confissão, você vai confessar o pecado, confessar a culpa. Muito bom, pecado tem nome, exatamente. Pecado tem nome, às vezes tem cor, né, e daí por diante. Então é dessa forma que precisa acontecer. A gente vê, às vezes a gente aprende bastante, claro, nós aprendemos com a palavra de Deus, a palavra de Deus é soberana, mas a gente aprende também com as experiências da vida. Eu conheci um irmão, homem de Deus, pregava na igreja a vida toda, bem assim, bem rígido. Ele falava, irmãos, ele tinha orgulho de nunca ter usado o banheiro da congregação, porque para ele sair do culto era muito errado. Muito obrigado, Eliezer. Você no céu vai receber um grande galardão. Eu estava precisando aqui, Deus te abençoe. Nem esse garganta puxando em cima. Ele tá ali. Ele é uma bênção. Eu acho que ele perdeu o galardão já. E esse irmão, ele brigava por causa de tudo. Uma vez eu chamei ele para fazer, assim, eu queria fazer um evento que nem esse, e juntar idosos e jovens. O que eu queria? Eu propus que os idosos iam fazer brinquedos na sua época para apresentar para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Ele respondeu assim, irmão Fernando, eu não gosto de ficar no meio de jovem, não. Eu falei, meu Deus. Até aquele dia eu pensava que era o contrário, né? E aí eu vi que não, tem uns irmãos idosos que é uma benção, né? E aí eu estou dizendo assim, como esse irmão se achava santo na igreja. Mas aí, irmãos, Deus tem várias maneiras de falar. Deus fala através da Bíblia, através de profecia, através dos hinos cantados, através até da natureza Deus está falando. Mas Deus fala também através da BR. Deus fala através de moto, caminhão. E ele estava de bicicleta na BR e um ônibus bateu nele. Foi parar no hospital. Chegou no hospital, descobriu que tinha outra doença que podia morrer. A primeira coisa que ele fez foi pede para o pastor vir aqui. Aí lembra do pastor, né? Aí é onde começa a humilhação. Mas a gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Irmãos, ele tinha cometido um pecado há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos ele tinha cometido um pecado e estava tudo normal. Ele achou que estava tudo bem, ele achou que estava tudo certo. Estava sentindo a presença de Deus. Ele estava no culto, ele estava vestindo igual, ele orava, ele cantava, pregava. Mas nessa hora ele teve que reconhecer que ele tinha que pedir perdão. E a gente tem que louvar a Deus porque chega uma hora que acontece, né, da pessoa reconhecer. E aí ele chamou o pastor e confessou o pecado. O pastor orou por ele e ficou tudo resolvido. Porque é simples assim. A gente é que complica. É simplesmente confessar o pecado. Confessar o pecado e deixar. Era incrível que ele tinha deixado, mas ele não tinha confessado. E precisa ser confessado o pecado. Pergunta. Pode perguntar? Pode? A gravidade do pecado confessado, quais são? Outra como moderna da igreja hoje, que adultera hoje. Eu vou confessar mais, né? Olha. Deus me perdoe, eu adulterei. Muito bacana, responde. Meu irmão, olha, talvez a pergunta do senhor tenha mais a ver com a questão da disciplina imposta pela congregação. Como assim, o que seria o correto? A disciplina, inclusive,
ela deveria ser para aquela pessoa, né, isso é bíblico, né, tá na nossa lição, aquela pessoa que errou, alguém viu ele errando, ele não aceita confessar. Porque a própria Bíblia está dizendo que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Agora tem pessoas que pecou, as pessoas viram ele fazendo errado, conversaram com ele, trouxe para a igreja e mesmo assim ele está... Então esse merece a punição. Às vezes o pastor fala assim, gente, na nossa igreja, né, na nossa igreja não está acostumado a usar barba, não é para usar barba, né? Está vindo a recomendação da Semaderon, homem é para fazer a barba. O pastor fala, esse irmão, ele está em dívida. Irmãos, eu estou falando de coisas simples aqui, né, só para a gente entender a parte espiritual também. Irmãos, olha, eu estou falando de coisas que são visíveis, porque nem tudo é visível, Então eu estou falando de coisas visíveis para exemplificar. Então, nesses casos, cabe a punição. Agora, é diferente do caso do irmão que pecou, ficou 20 anos, ele chegou e confessou. Vai aplicar penalidade para quê agora? O que a penalidade vai resolver? Penalidade maior ele já levou com ônibus lá na BR, inclusive. Então, é mais ou menos assim. Tá? Obrigado pela pergunta. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Esta palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar, que é exomologeo, que significa professar. Reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. E aqui, nessa definição no grego, que é no Novo Testamento, a palavra confessar ela vai ter o sentido também de confessar publicamente, que aí é o que as pessoas não querem, porque pensa assim, não, eu confessando para Deus tá bom, tá certo. Na verdade, só Deus tem condição de perdoar o pecado. Só Deus perdoa o pecado. Porém, a gente precisa entender que quando você peca, você não peca só contra Deus, você peca também contra a congregação que você faz parte, você peca contra o corpo de Cristo. E aí, quem é que representa Deus? Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Você não precisa também confessar para a igreja toda, pedir o microfone e falar, irmãos, eu não vou falar os exemplos de pecado aqui. Melhor não. Melhor não. Não, vou falar só um. Irmãos, eu quero pedir perdão para a igreja, porque essa semana minha esposa queimou o arroz e eu fiquei muito bravo com ela. Me perdoa. Amém? Não precisa fazer assim. Você precisa chamar o representante. Existe representante justamente para não precisar falar com todo mundo. É por isso que existe vereador, prefeito, para que as coisas sejam tratadas com um que representa o povo ali. Então o pastor representa a congregação. Ele representa a igreja, então isso é suficiente, tá? Mas aqui vai falar com uma pessoa só, mas não deixa de ser colocado em público. Pode sim. Já está chegando um microfone aí pro senhor. Já chegou aí, já, ó. Hebreus 12:12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Nós temos também, em relação à disciplina, existe uma história a respeito da ovelha. Aquelas ovelhas que são mais terríveis,
até quebrado, né, a perna dela, para que o pastor cuide dela. Eu lidei com vaca, né, eu já tirei leite na minha vida, já fiz algumas coisas que eu nem imagino, né, eu já fiz isso. E eu aprendi que assim, tem umas vacas que gostam de dar coice, você amarra ela e ela não é problema, né? Então, como que me ensinaram a fazer para que ela fique comportada? Isso tem a ver com disciplina. Então, você leva para o curral um pedaço de madeira, da grossura de um cabo de vassoura, e cada vez que ela dá um coice, você dá uma cacetada na canela dela. Umas 3, 4 vezes que fizer, ela vai parar com aquele mau costume. Isso tem a ver com disciplina. Porque às vezes nós temos dificuldade de aceitar a disciplina imposta, mas a disciplina é justamente para fazer a gente seguir o caminho correto. A gente não pode achar ruim, não. A Bíblia diz que, na verdade, o sábio ele aceita a disciplina, né? A confissão bíblica de pecado, subponto 2. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo, fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Salmo 32:5, 1 João 1:9. Essa confissão pode ser no momento da conversão. Irmãos, isso aqui é interessante, aprender isso daqui. Ou depois dela. Na questão da conversão, quando a pessoa levanta a mão para aceitar Jesus, ele vem na frente receber a oração, com esse gesto ele está confessando todo o seu pecado, ele está confessando que é pecador, ele está confessando que Deus é soberano, e lembra que ele levanta a mão, sinal de rendição? Então, nesse momento aí, ele não precisa falar tudo o que ele fez na vida, porque ele está aceitando a Jesus. É uma situação. Agora, a partir daí, o tratamento é diferente, porque agora ele faz parte do corpo de Cristo. E cada vez que ele comete uma transgressão, ele acaba afetando todo o corpo. Eu ia falar mais na frente, mas a gente pode falar agora, já que está no assunto. Como assim afeta todo o corpo? Os irmãos lembram do pecado de Acã? Acã, soldado de Israel, que era numa época que foi proibido pegar qualquer coisa do território inimigo, e ele foi lá e achou uma cunha de ouro, uma capa, e pegou, escondeu, enterrou dentro da cabana dele, né, dentro da barraca dele, da tenda dele. E aí começou a ter maldição para toda a congregação. A Bíblia diz bem assim, toda a congregação foi prejudicada por causa do pecado de um. E esse é o problema de muita gente, que o pecado dele ele enterra e acha que está tudo certo. Mas aí todo o corpo começa a sofrer. E a gente sabe disso, gente. Se vocês estão aqui, nós estamos aqui no meio do mato, se uma formiga tucandira passar aí e der uma beliscadinha no pé de alguém, o corpo todinho vai sentir. O corpo todo. Então precisa ser feito, precisa ser curado. E a única coisa que vai curar pecado é confissão. É só através da confissão que vem o perdão. Não tem como ninguém ser perdoado se não confessar o seu pecado. E aqui está dizendo assim, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou um irmão. E aí nós temos Mateus 5, 21 e 22, que vai falar a respeito disso. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Essa parte aqui ela é tremenda, porque a pessoa não confessa o pecado e ele está bem. Eu acho que foi o Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno deu uma saída. Acho que foi o Bruno que falou uma vez a respeito da ideia da manga com leite. Que as pessoas falam que faz mal, né, que vai dar uma congestão e tal. Mas aí começa assim, ele come manga, esquece, daqui a pouco ele toma leite e não acontece nada. E aí vai acabando aquele medo. E às vezes acontece com quem comete um pecado. Aí dá aquela impressão que assim, porque a Bíblia fala, toda alma que pecar morrerá. Ele comete o pecado e fica assustado. Aí ele chega na igreja
todo mundo cumprimenta ele com a paz do Senhor, normalmente, né? E ele canta, e ele fica animado, e parece que está tudo bem, e aí ele vai perdendo aquele medo. Só que ele não está bem, enquanto não houver confissão, não vai estar bem de forma nenhuma. Ele precisa confessar o pecado. O símbolo da confissão do pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão. Que é o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Aqui tem a ver também com a questão com a comunidade que se vive, com a congregação. Porque assim como quando você se arrepende, quando você confessa, Deus te perdoa, o ideal é que os irmãos também te perdoem, porque nós somos ensinados a perdoar. Porque a pessoa que não perdoa também é uma pessoa que está, de certa forma, em pecado. Quem não perdoa também não tem paz, ele não tem sossego, ele tem uma doença na alma, uma ferida na alma. Então precisa também, assim como o ato de confessar o pecado, nós também precisamos estar prontos para perdoar. Sem confissão não há perdão, e sem perdoar também a pessoa está doente. E como que eu posso pedir perdão para Deus de alguma coisa se eu não sou capaz de perdoar o meu próximo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, só levantar a mão, tá? Fica à vontade aí. Os professores que estão aí, tranquilos. Estou confuso aqui, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, qualquer coisa a irmã Eliane vai responder aqui. Então, por exemplo, essa confissão de pecado seria para o pastor ou seria para Deus? Porque eu peco tanto. Se eu for fazer isso aí, eu falei assim para meu esposo. Senhor, eu falei assim para o funcionário, eu xinguei ele. Vou passar o dia todo citando item por item o meu pecado. Eu peco muito. Falar, pensar. E qual seria a forma? Eu estou 30 e poucos anos de crente, eu estou aprendendo aqui, tá? Eu também. Tenho que apresentar item por item dos meus pecados para Deus. Responde. Sim, para Deus sim. Para Deus o senhor precisa. Eu tô lascado, eu nunca apresentei. Isso. Mas eu vou dar um conselho. Aqui. Senhor, perdoa meus pecados. Tá, qual pecado? Olha, eu vou contar uma outra história que eu tô parecendo aqueles idosos, né? Cheio de história para contar. Ela é bem cruel. Mas vamos lá. A primeira coisa, o meu irmão Ideuvan, é a questão do seu arrependimento verdadeiro. Né? Quando o senhor falou assim para Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, o senhor de fato está arrependido? Sim, não precisa responder, tá? É uma pergunta retórica para todo mundo aprender. O senhor de fato está arrependido de cada pecado daquele ou é só mesmo uma fala costumeira? Porque às vezes a gente costuma falar, perdoa os meus pecados, né? Então o que vai contar de fato é o que está de fato na alma, o que o coração de fato está falando para Deus. Né? Isso é o que vai contar. Né? E quando que a gente vai pedir o perdão na igreja, né? O pecado que eu cometi, ele afeta a igreja? Ou foi uma coisa que eu pequei contra mim mesmo só? Né? Porque tem coisas que peca que escandaliza, né? Escandaliza a igreja e isso precisa ser tratado. Tá? A história que eu vou contar é assim. Eu assisti um vídeo que foi gravado por criminosos que morreram. Eles deixaram o celular gravando. Eu não sei como começou a história, mas o que mostra na gravação do vídeo é assim, eles estão indo lá na BR e tem um bloqueio da Polícia Federal. E eles passam e atropelam, por querer, atropelam um policial e sai com tudo. E de repente a polícia segue eles e começa a troca de tiro. Eles atiram na polícia e tem aquela coisa toda, eles saem correndo. Então quando eles são baleados, aí eles começam a orar.
Senhor, me perdoa de todos os pecados que eu cometi, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e acaba tudo, morre. Será que eles se arrependeram? Eu não estou julgando, não, estou fazendo uma pergunta. Eu não sou Deus para falar que eles se arrependeram ou não, eu não estava lá. Mas fica a dúvida, né? Como que alguém que está atirando e aí, né, atropelaram o policial? Não, mas aí nós vamos achar injusto mesmo o perdão de Deus às vezes, né? Porque só cabe a Deus mesmo. Só que assim, não tem como garantir que de fato eles se arrependeram. Era uma coisa tipo assim, isso é coisa de desviado às vezes. Desviado. Ele fica meio, não, se me der um troço aqui, se eu começar a passar mal, se eu ver que vai cair um raio em mim, eu corro e peço perdão para Deus. Já está esquematizado na cabeça dele aqui. Tá, isso é arrependimento sincero? Eu não vou responder essa pergunta. E nem você. Ninguém pode responder essa pergunta. Agora você sabe se você de fato está arrependido. Porque o que conta é o seu arrependimento, que vai se seguir da confissão de pecados para Deus e deixar o pecado. Isso é o que vai de fato contar. Mais alguém quer falar? Nós estamos todos para aprender. Sim? Quando Davi cometeu o adultério, por ele não confessar, ele não veio, ele não enxergou que ele estava pecando, né? Ele viu Batseba e adulterou com ela, né? E a palavra do Senhor fala que ela engravidou. E aí ele mandou o marido dela vir, né, da guerra, para poder esconder o pecado dele, para ele deitar com ela e esconder o pecado dele. Mas não deu certo, então ele mandou matar o homem, né, botar o homem na frente de guerra, matar ele, para esconder o pecado dele outra vez. Né? Então ele matou, roubou e adulterou por poder não confessar o pecado e esconder o pecado. Até que o profeta repreendeu ele. Exatamente. Existe uma pesquisa, eu não sei até que ponto a ideia dessa pesquisa é verdadeira, mas quando uma pessoa faz uma mentira, ela precisa de fazer pelo menos 7 mentiras para encobrir a primeira mentira. E aí ela já está com 8 mentiras, e de cada uma dessas vai ser mais, e não para. Então assim, quem mente é mentiroso. E quem peca, ele precisa parar. Ele precisa se arrepender, confessar, colocar um ponto final naquilo, porque senão ele vai continuar pecando. E o pior é que vai ficando cada vez pior, vai virando uma bola de neve. Tá, vai ficar mais difícil para Deus? Não, vai ficar difícil para a pessoa. Porque às vezes, dependendo da situação, acontece uma coisa que a Bíblia fala de cauterizar. Né? A pessoa cauteriza ali a alma, fica cicatrizado e parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, mas ele tem que refletir e pedir perdão para Deus, sim, confessar os seus pecados. O caso de Davi, que a irmã Ana Paula está citando, está também na nossa lição, né? Inclusive é bastante famoso, né, esse pecado de Davi. Não foi só o pecado de adultério, mas o pecado dele começa quando ele, como líder, deixa com que o exército dele vai para a guerra e ele não. Né? O pecado dele começa bem aí. Então, por causa de um pecado, por causa dele não estar na frente da batalha, não tem ninguém filmando não, né? Essa abelha querendo entrar na minha boca aqui. Por causa dele não estar na frente de batalhas, por ele ser líder, é o primeiro pecado. E ele vai cometendo os outros pecados. Ele estava à toa, sem fazer nada. Irmãos, crente não pode ficar sem fazer nada. Crente tem que fazer alguma coisa. Crente tem que procurar alguma coisa para fazer. Crente à toa vai... Porque assim, nós somos o tempo todo oprimidos, né, pela nossa carne. A nossa carne quer pecar. O mundo quer nos fazer pecar. O diabo quer nos fazer pecar. Então nós temos 3 inimigos fortíssimos. O pior de todos eles é a nossa própria carne, porque a gente não se livra dela. E ela está o tempo todo querendo pecar, porque pecar é bom para a carne. A carne gosta de pecar. Né? Então nós temos esses inimigos fortíssimos. Então a gente tem que procurar sempre estar na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Por isso que é bom aquelas coisas que a gente não gosta de fazer. Ler a Bíblia,
Né? No momento que você está lendo a Bíblia, dificilmente você vai estar pensando em pecar. No momento que você está cantando, no momento que você está orando, no momento que você está tirando para fazer uma consagração. Por exemplo, um momento de culto desse, se a gente estivesse em casa à toa, imagina quais eram os pensamentos que estavam passando pela nossa cabeça. Então, assim, você procurar estar na presença de Deus, envolvido com as coisas espirituais, te ajuda a não ficar pecando. Tudo isso é importante para as nossas vidas. Sim. Traz o microfone. A questão da história que você estava contando aí, existe também a questão da oportunidade. Aproveitar a oportunidade de Deus, que às vezes Deus está dando oportunidade e a pessoa não aproveita a oportunidade. Então chega a hora que Deus dá a última oportunidade. Então se a pessoa está ciente que Deus está chamando, e a pessoa não aproveita a oportunidade, chega a hora que Deus dá a última oportunidade e aí perde a salvação, infelizmente. Irmãos, eu não ia falar desse assunto, porém, eu creio que Deus direciona tudo, o Espírito Santo direciona. Essa questão de oportunidade, que é uma outra forma de confessar pecados também, que isso acontece muito na igreja. O pregador está pregando, Tiago ali já foi usado por Deus algumas vezes nesse sentido. E Deus dá uma palavra para ele específica para alguém que está numa situação difícil. Ele faz um apelo assim: olha, você que sente que a palavra de Deus falou com você e você precisa se consertar, vem aqui na frente. É a oportunidade. Irmãos, a palavra de Deus dá poder para que essas coisas aconteçam. E você não está indo ali por causa do pregador ou por causa de alguma coisa, mas é porque o próprio Deus está dizendo: vem aqui. É o sinal de rendimento, o sinal de rendição melhor. Sinal de rendição. Você ouviu a palavra e você obedeceu e veio até a frente receber a oração. É também uma forma de confessar que Deus está dando uma oportunidade. Eu lembro de uma situação, na nossa congregação inclusive, Deus usou o presbítero irmão Ronaldo numa mensagem terrível sobre essa questão de pecado. E na hora que Deus estava usando ele, Deus me falou outra coisa ainda, e era bem firme o que Deus tinha falado comigo, que eu falei para ele, transmiti para ele transmitiu para a igreja. Foi bem assim: olha, a pessoa que Deus está falando está tendo a oportunidade de confessar, de resolver a sua vida. Porque senão, antes do final do ano, Deus vai tornar público o que essa pessoa fez. E o presbítero Ronaldo pegou e transmitiu para a igreja. E assim, a gente ficou, aí passou, né? E quando Deus usa a gente fica um pouco preocupado. Nós somos falhos, né? A gente fica assim: meu Deus, será que era o Senhor mesmo? Será que eu não confundi? Não vi nada acontecendo, né? E aí passou uns dias, e aí a minha filha, a Júlia, a Evelyn Júlia, uma das meninas mais bonitas desse lugar, ela falou: pai, aquela mensagem falou tanto comigo, a mensagem que o Ronaldo pregou, porque eu preciso me aproximar mais de Deus e tal. E ela veio falar comigo em lágrimas. Eu falei: filho, mas você está no caminho certo, é se aproximar de Deus mesmo, né? Vamos para cima. E aí eu fui comentar com o Ronaldo: Ronaldo, olha, a mensagem que Deus te usou, ela de fato falou. Deus, a minha filha sentiu muito, né? E aí na hora que eu estava falando, aí o pastor nosso, o dirigente da congregação, ele falou: olha, já que vocês estão falando do assunto, deixa eu falar. Quando terminou a mensagem, terminou o culto, eu fiquei por aqui, aí veio uma pessoa, ele foi muito prudente, ele não falou se era homem, se era mulher, veio uma pessoa e me procurou para conversar. E aí ele confessou o pecado. Eu não sabia de nada naquele momento, né? Que de fato Deus tinha falado com alguém e a pessoa não esperou. O bom foi que a pessoa ouviu, a pessoa não esperou a virada do ano para se tornar público, né? E então, assim, era a oportunidade, a pessoa não enjeitou a oportunidade de se render a Deus. Aí a pergunta do dirigente foi ainda: você veio na frente quando você foi chamado? Ele falou: fui, pastor. Pronto. Ele confessou lá, ele aceitou a palavra lá e ainda foi se tratar com o pastor. Porque quando a pessoa vai falar com o pastor, irmãos, é assim: olha, pastor, eu fiz uma coisa
que não está certo, e eu estou aqui aceitando o que a igreja quiser para a minha vida. Quando você vai confessar, você já confessou diante de Deus e você vai externar isso para o seu pastor, é isso que você está dizendo. Olha, eu me arrependo, eu confessei o meu pecado, eu estou confessando, eu estou à disposição da igreja. E aí, meu irmão, quando você faz isso, o que a igreja tem que fazer? É perdoar. Não é colocar a pena, é perdoar. Perdoar. Olha que bonito, que lindo. Diferente de quando você é denunciado, alguém fala com você, você diz que não, aí daqui a pouco apresenta as provas, traz para a igreja, é tratado e aí vai para outro rumo, que não é muito interessante para nós. Fernando, A minha água acabou. pegando aqui um gancho aqui no que o Paulo diz aqui atrás, é o seguinte, sobre a questão das oportunidades. Certa feita, quando eu congregava na sede, era na época que o pastor Nelson pastoreava a sede. E Deus usou ele de uma forma tremenda e muito gloriosa. Porque da maneira que você está explicando, a gente entende perfeitamente bem. Agora, uma coisa é quando uma oportunidade vem diretamente de Deus para a sua vida e que a gente não deve perder. Até porque as oportunidades são coisas que passam e não voltam. E naquele dia, ele foi muito usado por Deus mesmo. E ele, na mensagem, ele falava, no final da mensagem, ele dizia: irmãos, Deus abre aqui vou dizer com as minhas palavras, né? Ele disse na época. Ele falou bem assim: tem pessoas aqui no nosso meio, entendeu? Que você está com muito problema, muita dificuldade, independente do que você esteja passando aqui hoje. Não importa se você pecou. Ele quis dizer assim, se você adulterou, se você roubou, se você matou, enfim. Hoje é um dia de oportunidade de você vir aqui na frente, fazer um concerto com Deus, entendeu? E foi assim uma coisa tão linda, tão gloriosa. Teve muitas pessoas que naquele dia foi na frente. O que a gente entende? É isso que você falou. Numa oportunidade, já é uma oportunidade única da pessoa se consertar com Deus ali naquele momento, entendeu? Que é o próprio Deus, através do profeta, do homem de Deus, te chamando você para fazer, né, um concerto ali com Deus. E eu vejo que, muitas das vezes, que você acabou de falar, tem que confessar? Tem. A igreja tem que perdoar? Amém. Só que muitas das vezes as pessoas não confessam. Por quê? Ainda que a igreja perdoa, mas nós crentes, as pessoas não, nós, os crentes mesmo, nós mesmos, a gente apedreja, a gente julga. Você perdoa como igreja, mas por trás você acaba com o seu irmão. Tem muitos que até desviam e saem da igreja, por falta de verdadeiro mesmo perdão da própria igreja e da própria pessoa. Entendeu? Então isso é muito importante. Amém. Muito obrigado pelo comentário. E assim, o que nós precisamos entender? O porquê as pessoas apedrejam não pode ser um motivo de eu não me arrepender do meu pecado, de eu não confessar. Essa é a primeira situação. Até porque, agora vem a lapada, né? Quando eu faço alguma coisa, vai ter as consequências. E o povo apedrejar vai ser uma delas. Porém, irmãos, você não precisa ser essa pessoa que apedreja. Não é porque aquela pessoa está colhendo o que ele plantou que precisa ser você a pessoa que está fazendo a coisa errada, de estar julgando, de estar pecando. Porque é pecado também você apedrejar justamente a pessoa que está precisando de ser carregado. Irmãos, dependendo do pecado que se comete, porque assim, quando a pessoa comete um pecado, a gente precisa entender o quê? Quando a pessoa comete e vem confessar, ele é o quê? Ele é uma pessoa que foi ferido, ele está machucado. Porque o pecado é um problema, então aquela pessoa está com um problema que precisa ser resolvido. E eu, de repente, eu preciso ser o agente de Deus para ajudar a resolver o problema da pessoa, não piorar. Então, se alguém pecou, ele foi ferido pelo diabo, ele foi ferido pelo mundo, ele foi ferido pela sua própria carne. Eu preciso ter o remédio para poder ajudar aquela pessoa e não acabar de matar ela. Porque quando eu faço isso, né? Quando eu apedrejo a pessoa, quando eu julgo a pessoa, quando eu não quero perdoar, quando eu não tenho condição de perdoar, eu estou também pecando contra a pessoa e contra Deus.
Porque quem é você ante o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por todas as pessoas? Né? Quem sou eu? Quem é você? Para ficar apontando o dedo quando Cristo não apontou o dedo. Ele foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Não é bom a gente pensar assim, né? Cristo foi para a cruz, Cristo que não tinha nenhum pecado, ele foi para a cruz no meu lugar e no seu lugar. E agora eu quero apontar o dedo para alguém. Geralmente, irmãos, quem aponta o dedo para alguém é tentando justamente encobrir o que ele é, o que ele faz de errado. E a gente precisa refletir sobre isso. Meu Deus, o tempo já foi, o tempo já acabou. Vamos aqui para o ponto 3. Nós já falamos a respeito dos males do pecado não confessado. Aqui nós não lemos, mas nós falamos. As consequências, aí nós temos aí também as consequências do pecado de Adão e Eva, que foi justamente a expulsão deles do jardim. Isso aqui faz a gente entender também a questão da disciplina. Eles perderam a comunhão com Deus e logo toda a raça humana perdeu também a comunhão com Deus. No subponto 3, do 2, tem as consequências do pecado de Davi. Que Davi, ele tentou esconder, mas a alma dele ficou amargurada. A alma dele ficou amargurada terrivelmente. E uma das queixas de Davi era justamente perder o Espírito de Deus que estava na vida dele. Ele não queria perder de forma nenhuma, então por isso ele confessou também o seu pecado. No ponto 3 vai falar a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. E nós já estaremos terminando aqui. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Olha só Ele pode perdoar os nossos pecados. Infelizmente tem pessoas que não querem perdoar e falam assim, não, você não precisa pedir perdão para mim não, que eu não tenho condição de perdoar, que quem perdoa é só Deus. Não, é claro que a pessoa não vai perdoar o seu pecado, mas a pessoa vai te perdoar. O perdão entre os irmãos é restabelecimento de comunhão. Porque só através da comunhão com os irmãos é que você vai ter comunhão com Deus. Sem ter comunhão com os irmãos é impossível ter comunhão com Deus, é a Bíblia que diz isso. Então quando você perdoa, você não está perdoando a pessoa, tipo assim, o perdão para a salvação da pessoa. Você está restabelecendo a comunhão com aquela pessoa. Ao longo do ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora, os teus pecados são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus mediante a sua obra no Calvário. Então, irmãos, só Deus perdoa pecado. Tempo não perdoa pecado. Penalidade não perdoa pecado. Às vezes, aquelas pessoas que são colocadas na famosa disciplina dos 3 meses, termina os 3 meses, ele assina o documento para voltar como membro ativo da igreja, mas talvez aconteça dele não ter se arrependido do pecado. Então não vai adiantar nada. É apenas uma coisa que foi feita administrativamente. Ele ficou bem com a igreja, aparentemente, só que com Deus não está, porque ele precisa de fato se arrepender. Ele precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Ele tem que ter arrependimento do que fez. Ele precisa confessar o pecado para receber o perdão de Deus. A irmã Eliane está falando a respeito do arrependimento e o remorso, né? Tem pessoas que parece que está arrependido, ele fica chorando, ele se lamenta, mas talvez é só remorso. O arrependimento verdadeiro, ele faz com que você não queira mais pecar. E só arrepende do pecado quem tem nojo do pecado, quem tem asco do pecado. Quem gosta, né, ele não se importa muito. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Irmãos, o pecado leva as pessoas à depressão.
A falta de confessar pecado, a falta de perdão, tanto no sentido de receber o perdão ou de perdoar, faz muitas pessoas em nosso meio estarem em depressão mesmo. A pessoa está morrendo emocionalmente por falta de perdão. E isso não, a gente não aprende só aqui na igreja, a própria psicologia também ensina a respeito disso. Pode falar. Eu tenho uma pessoa que convivia comigo e ela me fez mal e eu descobri. Só que daí eu não pedi perdão para ela e nem ela sabe que eu sei. É necessário eu ligar até ela para pedir perdão? A pergunta é, como que está a sua alma? Você sente uma ferida? Se você sofre uma ferida, se você tem uma dor, a única forma de curar a dor, inclusive da ferida, é abrindo ela e colocando remédio. Cobrir ela e tentar esquecer ela não vai sarar. Aquela dor vai sempre estar ali. Então, enquanto tem a dor, precisa ser curado. É bem simples de entender. Eu tenho dor, eu sofro por isso. Então, aí há a necessidade, sim, de pedir o perdão, de resolver a situação. E depois que eu pedi o perdão nesse comportamento, eu preciso continuar convivendo com essa pessoa ou posso contar o ela? Meu Deus, essa é a pergunta que eu não queria que saísse aqui. Irmãos, eu vou falar num sentido bem geral, porque essas são perguntas que eu gosto de sempre ter a referência bíblica para comprovar o que você está falando, né? É o mais ideal. Porém, tem hora que não dá, né? Vai fugir da gente aqui. Mas a Bíblia manda amar as pessoas, né? A gente precisa perdoar as pessoas, nós precisamos amar. Agora, o ser humano, eles são diferentes, assim, a personalidade das pessoas. E tem situações que não precisa você estar convivendo, porque talvez vai continuar te fazendo mal. Só que, por outro lado, existe uma dúvida muito grande se se assim, vamos supor, eu tive uma situação com o irmão Alcides, e aí eu falo que eu perdoei ele, mas eu não consigo olhar na cara dele, eu não consigo abraçar ele. Será que eu perdoei de fato? Então, isso é uma coisa que só a gente mesmo sabe e Deus. Então, tem coisas que nem dá para ensinar, porque a gente precisa viver. Se você está sentindo alguma dor, é porque você precisa curar ela, né? Você precisa pedir perdão. Se você acha que perdoou e não tem condição de cumprimentar, de estar bem com aquela pessoa, de estar perto, é porque tem alguma coisa ainda errada, né? Agora, a questão da convivência, né? Vamos supor que fosse um relacionamento, aí é uma outra situação. Ainda que a pessoa chateou a gente, eu tô obrigado a perdoar? Peraí, vamos primeiro aqui na... Já responde, para nós terminar. Existe, por exemplo, amizade, muita amizade. Eu já tive isso também. Você é muito amiga da pessoa e tal, ela vai e te trai, te magoa. Você perdoa. Mas, não que a gente vai ser mal de outra pessoa, não vai cumprimentar, vai sim. Vai ser colega, mas vai ter aquela mesma intimidade que não teve. Eu acho que isso aí Deus não leva em consideração, porque eu já tive isso. Eu disse, não, se a pessoa, eu perdoei, eu não trato bem e tal, mas eu não quero ter aquela intimidade contigo. Possivelmente, eu acho que isso aí. O que muda aqui, irmãos, falando desse tipo de relacionamento, nós estamos tratando sobre o perdão em relação a Deus, né? Confessar os pecados. Mas essa questão aqui, eu estou até perdendo o raciocínio aqui, porque eu estou pensando na outra pergunta lá. É que assim, perde o nível de confiança. Perde o nível de confiança quando é entre nós. Você perdoa, mas às vezes perde o nível de confiança. Respondendo a pergunta lá do irmão Devaldo, é assim. Quando alguém me chateou, não é que eu tenho que perdoar ele. É eu que tenho que pedir perdão para ele. Se eu estou chateado com alguém, eu estou com a ferida. E para curar a minha ferida eu preciso de perdão. Então eu não gostei do que a irmã Fátima falou comigo. Eu chego lá, irmã Fátima, eu preciso pedir perdão para a senhora, porque eu estou ferido. Eu estou aborrecido com aquilo que a senhora falou.
E aí, claro, ela vai, não, você está perdoado. Geralmente crente é assim, né? Mas assim, não é que eu tenho que perdoar a pessoa, eu que estou chateado, porque o que acontece? A questão da ofensa, a ofensa está em mim, é eu que estou ofendido, e a ofensa em si ela já é pecado, ela já está causando a divisão, então eu estou com uma ferida. Eu tenho que procurar a pessoa e pedir perdão. E às vezes a gente tem dificuldade de entender por que o ofendido tem que procurar. É porque o ofendido está com a dor. Então ele precisa buscar o remédio. Vamos terminar. Meu Deus do céu. Eu vou pedir ajuda para os outros professores. Vem para cá, gente. Comentário. O fato do senhor pedir perdão para ele, o senhor vai aliviar a alma. O senhor curou, o senhor colocou remédio. Aí agora o problema dele. Isso aqui, Fernando, ó, certa vez, a avó da minha filha. Vocês estão sentindo o cheiro da carne? Essa sacuja, ela me ofereceu muito, xingou e tudo mais. A avó da minha filha. Eu fui pedir perdão pra ela, sabe o que ela falou pra mim? É que não faça mais. Eu vou pedir perdão pra ela. Eu aprendi assim, primeira coisa, Deus, Ele conhece o nosso coração e a intenção que está no nosso coração. Então, claramente Deus vai saber se você está de fato arrependido e se seu pedido de perdão é sincero. Só que muitas vezes nós esquecemos da onisciência e da onipresença de Deus e caímos no vício de pedir perdão automaticamente sem de fato estarmos arrependidos. Só que vai existir momentos que o Senhor vai te pegar e, como o irmão citou, da oportunidade, você vai precisar se quebrantar ou estar com o coração contrito. Aí a escolha vai ser sua. E eu entendo que existem pecados contra Deus, contra a igreja e contra o irmão. Quando nós pecamos contra o irmão, nós precisamos pedir perdão com o irmão, acompanhado de alguém como testemunha. Por quê? Porque a sua parte você fez. Aí o outro lado é com Deus. Quando o pecado é contra a igreja, antigamente se ia na frente pedir perdão, né, para a igreja. Hoje a gente sabe que nós estamos sendo, né, muito mimimi, eu vou falar, porque as pessoas não querem mais essa humilhação, né, e hoje vem os processos. Porém, nós temos o nosso pastor, que é a autoridade espiritual que nós temos que recorrer. Então, nós precisamos. E o pecado contra Deus é você e Deus. Então, nós precisamos estar sensíveis também à voz do Espírito Santo, porque quando nós perdemos essa sensibilidade, nós não temos mais coragem nem de pedir perdão. Amém. Vamos estar de pé, irmãos? Vamos lembrar do filho pródigo que pecou, e quando ele chegou para o pai, ele disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Bem assim. Irmãos, nós falamos aqui a respeito da confissão de pecados, sobre abandonar o pecado, sobre o perdão, e falamos também sobre oportunidade. E de repente essa é a sua oportunidade, né, de vir aqui na frente. Nós estaremos orando por ti. Caso tenha alguém que queira fazer isso, né, que a palavra falou, que você sente que precisa aproveitar a oportunidade para restabelecer a sua comunhão de alguma forma, nós, né, vamos ter essa oportunidade agora. Deus está presente aqui conosco, nesse ambiente maravilhoso. E ele, né, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar pecado mesmo. E aí esse é o momento, né, de, se você quiser,
né? Você pode fazer o seu compromisso com Deus, mas se quiser, vem aqui na frente e nós vamos orar por você, para que seja restabelecida a sua comunhão. Se tiver, vem logo, porque nós temos ainda uma vasta programação para pela frente e vai ser uma bênção. Tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Eu quero convidar o presbítero João Tiago para orar. Glória a Deus. Na sequência, a nossa banda estará cantando aqui, unindo juntamente com todos nós. E a gente pede para os irmãos ficarem aqui até a gente dar outras, a gente avisar, ter outro aviso, tá? Porque às vezes o pessoal fica disperso e na hora da gente reunir é bem complicado. Para reunir para cá eu saí gritando ali até acabar a minha voz. Então fiquem aqui e assim que tiver a outra atividade a gente vai chamar. Na verdade a gente vai continuar com o culto aqui, tá? Mas fiquem juntos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor Deus, por mais um momento na sua presença, Espírito Santo. Senhor Deus, nessa manhã nós percebemos de que a tua presença é real no nosso meio, Senhor. Através do ensino da sua palavra, Senhor Deus, nós aprendemos, meu Senhor Deus, que devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades, pecados. É por isso que nós estamos aqui, meu Senhor Deus, pedindo a tua misericórdia, Senhor. Quem sabe nesse presente momento alguém está se arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão a ti, meu Senhor Deus. Senhor Jesus, perdoa este pecado agora, Senhor. Purifica, Senhor Jesus, esta alma, Senhor. Quem sabe essa transgressão está trazendo angústia, tristeza, falta de paz para esta alma, Senhor. Espírito Santo, pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha perdoar, Senhor Jesus, este pecado agora. Espírito Santo, é de conhecer de que o Senhor está trabalhando no nosso meio, nesse presente momento, Senhor. Eu sinto a tua presença neste momento com a confirmação de que o Senhor está perdoando pecados nesse presente momento, Senhor. Senhor Jesus, vai ao encontro desta alma agora. Espírito Santo, movimenta, Senhor, este coração agora, Senhor. É o Senhor que provoca no coração das pessoas o convencimento de confessar os pecados. Espírito Santo, trata com este coração agora, Senhor. Faça com que esta pessoa reconheça de que tem que haver a confissão diante do Senhor, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja uma restituição espiritual, familiar. Espírito Santo, o Senhor é o único que conhece os nossos corações por dentro e por fora, Senhor. O íntimo da nossa alma. O Senhor é o único que conhece toda a nossa trajetória, Senhor, o nosso particular. É por isso que nós pedimos nesse presente momento, Senhor Jesus, venha visitar os nossos corações com perdão, Senhor. Repousa sobre a nossa alma, Senhor Jesus. Perdão, Senhor. Traz alívio, Senhor. Quem sabe alguém...